Então, eu era. Então, assim, a gente não conseguia pegar muito facilmente essas informações. Então, a gente tinha que explorar, pegar em algum lugar que não era permitido de cara. É assim que a gente começa, que eu comecei a hackear. Pegar informação, pegar software, esse tipo de coisa, onde não podia. E aí você aprende a programar, você aprende o que é um bug, como os sistemas. Você tem um monte de gente fazendo isso. Eu não fui o primeiro. Então, as pessoas já tinham uma comunidade, etc. Para você se inserir nessa comunidade é que era mais complicado, né? Porque você tem que saber, você ser newbie, lemmer, antigamente chamava de lemmer. Se você ser lemmer, Hoje é noob. lame. Se você ser lame lá no começo do negócio, era porque só tinha cara elite, entendeu? Os caras já sabiam muito, já tinha um grupo hacker, The Hacker's Choice, Legend of Doom, caras assim, já tinha uma estrutura social lá, hacker, cine. Já tinha uma cine lá naquela época. Então foi difícil entrar e tal, mas aí eu descobri um bug num sistema que era de um computador que era muito usado na época para design gráfico, chamado Silicon Graphics. E assim, cara, eu usei e abusei desse bug em vários lugares diferentes. E nunca falei pra ninguém. Depois me descobriram, obviamente. Não compartilhou com o grupo? Não compartilhei e tal, mas eu me vi entrando com nasa.gov, vários .gov no IRC. Você eu entrava pelas máquinas. Botava um programinha de IRC, que era um chat, né? De internet. E aparecia o hostname seu, de onde você estava acessando. Eu acessava de máquina da NASA, acessava de máquina de uma porrada de lugar. Aí nego achava aquilo godó. Aí eu comecei a ganhar o respeito, sabe? O street credit do negócio. E aí teve numa dessas máquinas que eu tinha na NASA, ela tinha um cara que acessava. Ela tinha duas redes. Entendi. Ela acessava uma rede interna da NASA, do governo americano, que dava acesso a uma outra máquina, chamada Blue Mountain. O Blue Mountain que foi o negócio. Aí que foi o perigo. Aí que morava o perigo. Aí que mora o perigo. Eu tô muito musical hoje. Já né? aconteceu umas 3 vezes. Ele falou não sei o que é abundância. Eu já Vai falei, ter que ir lá no Qual é a abundância, Música meu do irmão? SBT. Eu tô aqui o tempo todo assim. Eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje, mas cada hora que vem uma palavra, a minha cabeça vem uma música. O que tá acontecendo? Você hackeou minha mente. De Espírito armazenamento Roberto de Carlos. informações. Hackeou minha mente. Eu tô muito musical Espírito aqui. Roberto Carlos. Aí Vamos lá. é Blue Mountain que chama. Blue Mountain era um computador. Esse era o seu maior objetivo? Não, eu não tinha objetivo. Eu entrei porque tava lá. É igual eu adoro falar isso. Por que o cachorro foi à igreja? Porque deixaram a porta aberta, cara. É isso. Foi a Entendi. missa, né? Por que o cachorro foi à missa? Porque deixaram a porta Porque aberta. deixaram a Entendi. porta aberta. Então, por que eu hackeei a NASA? Porque estava aberta. Porque deixaram a porta Eu aberta. hackeei um monte de E na máquina. época ficava meio aberto mesmo, né? Totalmente, sim. Tinha um monte de máquina aberta. Uma dessas máquinas realmente tinha um acesso privilegiado. É a questão de sorte e oportunidade. Sim. Eu vi que ela tinha um acesso privilegiado. Aí eu acessei uma máquina dentro dessa rede privilegiada que tinha acesso a uma máquina, ao Blue Mountain, que era o maior computador da época. Tinha acabado de ser comissionado. Ele era tão importante que o nome é comissionado. Igual você faz com porta-aviões, um tanque, um avião, um caça. Você comissiona aquele negócio. Então, ele ia ser usado, estava sendo testado para simular explosões nucleares, porque você tinha acabado com os testes nucleares na Terra. Você tinha um signatário, todos os países da ONU são signatários, você não pode fazer mais teste nuclear, explosão nuclear, né? O último foi, se não me engano, foi a da França, no atol de Mururoa. Depois desse não teve mais nenhum. Mas eles precisavam de algum jeito para fazer isso, e eles comissionaram o Blue Mountain para fazer esse tipo de coisa. E eu entrei nessa máquina
coloquei um programinha de... Pra ativar umas bombas aí. Spy. Não, assim, e assim, não, e pior é o seguinte, ninguém, assim, nego não me pegou por causa disso, que eu entrei. Foi porque eu botei um programinha, eu tava num concurso de chamado SET at Home, Search for Extraterrestrial Intelligence at Home, que dava direito a ir lá conhecer o SET. Não sei se vocês já ouviram falar no SET. O SET é um instituto criado pelo Carl Sagan para procura de inteligência em outros planetas, em outros whatevers. Sim. Entendeu? Eu digo falar em outro planeta, mas não necessariamente. Que aí o Pode ser concurso no te levava para conhecer o instituto. asteroide, qualquer lugar que seja que tivesse inteligência. E aí, o cara que tivesse mais pacotes processados poderia conhecer lá uma coisa. E eu botei meu nome e tudo mais, e eu botava esse programinha em tudo quanto era máquina que eu hackeava. Inclusive no Blue Mountain. Só que o Blue Mountain era um hipercomputador, era o computador que tinha mais processamento no mundo inteiro. Quantos Então, anos assim, você tinha? Só pra saber, assim. Quando me pegaram ou quando eu entrei? Quando você entrou. Quando eu entrei... 21. Olha lá, ele tá sabendo. 99. 21. 21. Agora eu posso falar, na época eu não podia não. Falava que era 17, porque senão não tinha uma cana. Não vai ser preso, né? Tá. Agora com 20 anos também, né? Porra, mas- 17 mais 4. Já prescreveu a prescrição do crime. Aí, o que acontece? Você botou o programinha lá. Aí eu botei o programinha lá e como era concurso de pacote, eu tinha mais pacote. De repente, de um dia para o outro, tinha mais pacote processado que a IBM. Exatamente o que aconteceu. Mas quem pegou meu nome, de fato, como major da aeronáutica, que era lá do laboratório de Los Alamos. E aí, cara, foi uma desgraça, porque meu pai é do exército, né? Militar. Meu pai é militar. Então, e deu aula nos Estados Unidos. Ficou um tempão nos Estados Unidos, deu aula. Então, cara, o nego achou que o Brasil estava tentando invadir. Pronto. Terceira Guerra Mundial começou aqui. Começou. E, cara, foi bravo. Aí, para explicar que focinho de porco não é tomada, só que o que eles achavam, que eles não tinham dimensão, o problema maior é que eles não tinham dimensão do que eu tinha feito. E o que você tinha feito? Que, porra, nada. Você tipo, você só falou invadir. Eu botei aquela coisa. Mas assim, eles não sabiam se eu tinha. Porque eu entrei numa rede realmente segura, que em tese era segura, uma rede privada, que não estava ligada à internet. Como é que um moleque lá numa casa do cacete, com um computador da EUAP, entrou no computador mais poderoso do mundo? Entendeu? Eles Isso acharam que era eles- mentira do teu pai, alguma coisa assim? Oi? Eles achavam que era mentira? Não, eles não acreditavam que era eu. Eu tive que provar que eu Que era tinha. você. Porque achavam que era um exercício de espionagem militar, mesmo. em cima Meu das Deus, coisas. cara, que Que tinha alguém dentro dando informação. Assim, tem umas Que histórias situação. bizarras. Mas, Mas a minha curiosidade é, a hora que você provou que era você, eu fiz assim, ó. pois é, não, aí não foi bem assim. Aham. Porque eu também não sou otário, né? Eu era provar que era eu, ou seja, é ter, né, a informação, não me atipsa ciência potestas est. Já dizia Sir Francis Bacon. Aquele que detém o conhecimento detém o poder. Não é à Então toa eu que não você tá ia lá. contratado lá. Assim, é mais ou menos. Tá. Então eu fui pra lá, falei, olha, eu faço sim, mas eu não quero ser pessoa não grave, não quero sofrer nenhuma sanção. Se eu fosse americano, eles tinham me forçado. Tinham me botado numa prisão qualquer lá, de Guantánamo, sei lá o que, tinham me forçado. Mas sendo brasileiro, eu vou fazer o quê? Entendeu? Aham. Eles podiam pedir por favor e torcer pra você colaborar. E não era crime isso. Não, tinha o Millennium Act já, que já tava, lá era crime. Aqui não fazia nem ideia do que era internet direito, cara. Muito menos Hackear criminalizar esse sistemas. troço, não faz nem... Blue Mountain, que E eu não isso. tinha a menor intenção de causar dano nenhum, assim, não queria causar nenhum incidente diplomático. Quando viram que era um moleque, então, a mulher teve em vez da gente começar a brigar aqui, e que não vai levar a nada,
chama o cara pra cá pra dizer o que ele fez. Porque eu tô com um computador de $1 bilhão parado por causa de um moleque lá da casa do cacete. Entendeu? Então a mulher, ela teve uma brilhante, né? Teve uma ideia que não é normal nos Estados Unidos. Pô, traz ele pra cá. Normalmente seria, se eu fosse americano, com certeza, qualquer outro país que tivesse extradição, provavelmente ia ser preso. Mas aqui não tinha. E a internet era uma coisa incipiente. Foi antes de 2001, antes do setembro 11, entendeu? Então, assim, era um mundo diferente. Muito engraçado, porque assim, isso aconteceu na sua vida, e normalmente quando acontece alguma coisa que muda a vida da pessoa, dizem assim, você tava na hora certa no lugar certo. Você tava na hora certa no lugar errado, mas Sim. deu certo no fim das Deu contas. certo no fim das Deu contas. Então, assim, era tudo. Seu pai tinha que era tudo o cara, errado. o cara errado no lugar errado. Tinha Seu tudo. pai era. O cara errado, o cara certo com o filho errado. Aí eu fui pra lá, fui reprovado em física. Física Peraí, 2. você foi pra lá morar ou você Não, foi pra lá fiquei- pra eles descobrirem o que você Eu fez? fiquei um mês e pouco lá. Entendi. Menos de um mês. Tá. Nossa, Entendeu? eu ia ficar com medo de ir. Porque eu ia Então, achar assim, teve que uma. aí teve iam uma- me torturar. Teve uma negociação forte atrás disso, que não vem ao caso agora, mas. Tá bom, mas foi tudo bem. Eu ajoelhei no mínimo analisado. umas 15 milhões de vezes. Ajoelhei bastante no milho. Entendi. Levou uma carta. Nesse passeio, sei lá, um troço. Mas enfim, eu não fui sozinho. Eram umas coisas básicas, mas. Os detalhes estarão na biografia dele, que vai Na sair. biografia. Alguns. Nem todos. Outros não, porque... Outros estarão na minha biografia póstuma.